Isso. Como a minha mãe era de uma família católica, meu pai, Sim. eu já te falei ainda há pouco, ele não tinha assim, esse vínculo religioso. A minha mãe sempre foi muito católica. E aí, desde cedo, eu me batizei. Me batizei no interior de Marapanim, chamado Maranhãozinho, Pô, ali na bacana. estrada de Vila Maú, na terra dos igarapés ali. Sim, E sim. depois fiz a minha primeira comunhão na paróquia de Cristo Jovem, na Capela do Tabor. Ali próximo, um quarteirão que nós chamamos da minha casa. E ali eu comecei, fui coroinha, aprendi a tocar bateria. Pois é, tem o seu lado, é um cara apaixonado por Sim, música, sim. né? E nós falamos, inclusive, agora de algumas músicas aqui Sim, agora há sim, pouco, sim. né? E aí, Michel, eu tive esse contato também na igreja com a música. Aprendi a tocar bateria, depois violão, começava a cantar nas missas, ia para o interior. Por exemplo, de Castanhal até Marapanim, nós temos muitos lugares, né? Nós chamamos o 10, o 21, Que são a os Terra quilômetros, Alta. né? Isso, quilômetros, exatamente. E aí, ali, eu fiz muitas coisas em relação à igreja. Ia para as comunidades, evangelizava. E aí, isso aí o senhor já tinha mais ou menos quantos Aí, anos? mais ou menos ali depois da minha infância, né, que eu te falei, coroinha, primeira comunhão, 10 a 12 anos. Comecei a fazer parte dos grupos da igreja, de movimentos jovens. Naquela época, o movimento Sim, jovens, sim. década de 90, era uma Era bem grande forte, explosão, né? exatamente. E aí ali eu comecei a fazer as primeiras experiências de grupos. Inclusive é um tema que é interessante, né, de falar, porque hoje, não sei se você lembra, mas a nossa época, eu estou imaginando que nós somos assim mais ou Sim, menos. somos né? contemporâneos. Isso. E aí nós tínhamos muito aquelas brincadeiras que hoje quase não se tem tanto, né? Criança, adolescente não tem mais aquela consciência, por exemplo, de grupos. E aí eu comecei a desenvolver isso. Inclusive nas paróquias hoje, nós temos muitos jovens espalhados, mas aquela consciência de grupos, aquelas coisas ali, nós começamos a ter exatamente nesse período. E aí eu comecei a fazer parte dos grupos de jovens, tocar na igreja, nas missas, nas celebrações, nos encontros, e fomos começando a fazer muitas amizades e relações nesse período. E aí, então entenda, 12 anos de idade, fazendo a primeira comunhão, estudando, Sim. jogando futebol dos 15 aos 18 e depois começando a ter o contato com a música, tocando violão, conhecendo muitas pessoas que inclusive hoje são músicos, produtores. Pô, legal. Bacana, bacana. Então, assim,